Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de poder estar aqui nesse horário, quinta-feira, às 8h01, 20h01, para juntamente com os irmãos falarmos a respeito das nossas lições bíblicas da CPAD, que tem esse título, Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Como sempre relembramos aos irmãos, nós já passamos a metade desta lição falando dos dons espirituais e iniciamos então os dons ministeriais, e desta feita nós vamos falar sobre o ministério de evangelista. Então, eu quero desde já agradecer ao Senhor por esta oportunidade e pedir a você que possa também participar, dando suas observações, dando a sua contribuição para este momento importante. E eu gostaria já de mostrar para os irmãos o nosso gráfico esboço, né? O gráfico esboço, ele traz, como sempre dizemos, o esboço de toda a lição, de maneira que a gente pode imprimir, como eu sempre falo, e mostrar na nossa classe. Meus amados, o texto áureo diz o seguinte: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições como um evangelista, né? Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. E a verdade prática que você vê aí no nosso gráfico está: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo, ok? O nosso objetivo é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, versículo 23 a 35, e Efésios capítulo 4, versículo 11, que é quando fala sobre esses ministérios que Deus deu: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que são os próximos que nós vamos estudar. E aí, meus queridos, o texto de Atos capítulo 8, como você percebe, ele é o texto que fala sobre essa urgência do evangelismo. Por que urgência do evangelismo? Porque é aquele caso que está tratando do eunuco e de Felipe, quando o anjo ordena que ele se aproxime do carro, que ele vá pregar para este homem, né, que estava indo de volta para Gaza, e ali ele prega para aquele homem uma pregação bem evangelística, de fato, que ele está falando a respeito de Jesus, não é? Isaías 53. Então, a gente vê 3 pontos importantes aqui que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, a aproximação. Isto significa que todos nós precisamos dessa proximidade com as pessoas a fim de evangelizar, a fim de levar a Cristo. Nessa aproximação deve haver também o ensino bíblico, porque ele pergunta, a abordagem de Felipe é: você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como é que eu posso entender se não tem ninguém para me ensinar? É interessante, não é? Isso é o clamor do mundo atual, porque o mundo de fato não conhece a mensagem da cruz. Quem conhece é justamente os seus discípulos, aqueles que foram chamados, comissionados para isso. Então,
Segundo ponto, ensino. Por isso que é importante o ensino bíblico, esse trabalho que é feito na escola bíblica dominical, ok? E aí, o terceiro ponto é exatamente a conversão, porque ele entendeu a mensagem, ele aceita a mensagem e logo em seguida ele mesmo, o próprio eunuco, sugere que se faça o batismo. E depois do batismo, rapidamente Deus arrebata Filipe, já trazendo ele para um outro lugar, para uma outra obra. Então é muito importante esse texto dessa leitura bíblica em classe, ok? Meus amados, você pode perceber aí que o nosso gráfico, como sempre nós falamos, ele está dividido em 3 pontos. Primeiro ponto, Jesus envia os 70, né? São poucos os que anunciam, enviados para o meio de lobos, sinais e maravilhas que confirmam a palavra. O segundo ponto que você vê aí também, a grande comissão, que é algo muito importante, não apenas para a figura do evangelista propriamente dito, mas para toda a igreja, visto que esta ordenança não foi apenas para uma pessoa cumprir, mas sim para toda a igreja. Então, a grande comissão, aí você tem o alcance da grande comissão, o mundo dividido em 2 grupos. E como é que está a grande comissão hoje? Isso é muito importante, irmão. Eu gostaria muito que vocês participassem com as suas observações, porque de fato nós precisamos fazer uma análise como é que está a questão da evangelização nos dias de hoje. E aí o terceiro ponto diz: o dom ministerial de evangelista. Conceito de evangelista, o que é o evangelista? O papel do evangelista e a finalidade do evangelista. Eu gostaria de mostrar também uma coisa muito importante relacionada aqui ao texto áureo, tá? Para nós analisarmos uma coisa aí no texto áureo, muito interessante. O texto áureo diz o seguinte: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segundo Timóteo 4, capítulo 4, versículo 5. Você sabe que aqui Paulo está falando para Timóteo. Timóteo era aquele evangelista que dá-se a entender que é alguém não muito, que não tem muita, digamos assim, coragem, não é? Tanto é que Paulo encoraja ele várias vezes. Paulo fala a respeito disso. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e de moderação. Então ele está ali encorajando o jovem Timóteo. E é interessante que ele já está fazendo isso no final, não é, da sua jornada. Né? Logo em seguida, nos versículos seguintes, você vai ver Paulo falando sobre isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele está ali dando as últimas instruções para o seu discípulo, Timóteo. E aí eu destaquei aqui esses 4 pontos aí, meus amados, que eu acho muito importante para digamos assim, não somente o evangelista, mas para todos nós, serve para todos nós. Então, a primeira coisa que Paulo fala aí é a questão da sobriedade, ser sóbrio em tudo. Quando Paulo fala de ser sóbrio, de ter sobriedade, é exatamente você não ser dado ao vinho, de maneira que venha a perder a sua consciência, fazendo coisas que não agrada a Deus.
Em outro sentido, nós podemos dizer que ser sóbrio é estar vigilante, é estar atento, é não perder o bom senso, como muitas vezes acontece com alguns cristãos. Então, sobriedade, precisamos estar sóbrios, precisamos estar atentos, ok? Utilizando todas as nossas faculdades mentais e também o nosso espírito, atento a tudo. Segunda coisa que Paulo fala, sofre as aflições, sofre as aflições. Então, ele está dizendo aí que, de fato, você ser alguém que fala do Evangelho, que prega o Evangelho, você sabe que vai ser alguém que vai passar por sofrimento, visto que o chamado para seguir a Cristo envolve também seguir, tomar a cruz. Então precisamos tomar a cruz. Diz a palavra que o discípulo não é maior do que o mestre. Então, se o nosso mestre levou a cruz, se o nosso mestre sofreu para trazer a mensagem, para trazer o evangelho, é mister que nós também, como discípulos de Jesus, também somos chamados ao sofrimento. E isso tem a ver, irmãos, principalmente com a obra de Deus, porque a obra de Deus ela vai sim trazer alguns sofrimentos. Primeiro, porque nós estamos no mundo, o mundo ele é dominado pelo príncipe das trevas, a palavra de Deus diz isso, o mundo jaz no maligno. Então é claro que Satanás ele vai fazer tudo para lutar contra a igreja do Senhor, contra os filhos de Deus, contra aqueles que estão na obra da evangelização, buscando tirar as almas que estão à beira do abismo. Então isso vai gerar muito sofrimento. Quem está falando é alguém, no caso aqui de Paulo, que passou por muito sofrimento, então ele sabe o que é isso. Aliás, quando Deus o chama, ele diz para aquele apóstolo, olha, vá lá, porque este aí é um vaso escolhido para levar o evangelho e eu mostrarei a ele o quanto se deve sofrer pelo evangelho. Então, a gente sabe sim que a nossa jornada, o nosso trabalho, ele vai sim trazer sofrimentos, né? Então ele sofre as aflições, sofre as aflições. Está falando do nosso ofício, está falando da nossa chamada, ok? Vai produzir sofrimento. E também a outra coisa que Paulo diz para Timóteo e serve para nós hoje é faze a obra, ou seja, faça aquilo para o qual você foi chamado. Você foi chamado para o evangelismo, para ser um evangelista. Então, seja, evangelize, faça a obra para o qual você foi chamado. E você, amado professor, qual foi o seu chamado? Então, faça aquilo que Deus lhe designou para fazer. Às vezes nós queremos fazer outras coisas que não são aquilo que Deus quer para nós. Então vamos fazer a obra. A outra coisa que Paulo fala é cumpre o teu ministério. Cumprir o ministério significa ir até o final. Porque se você faz a obra, se você sofre as aflições, então é claro que você precisa também cumprir o seu ministério, ou seja, ir até o final. Não é possível nós irmos até 90%. Não, nós temos que percorrer a carreira toda, completar a carreira, que é isso que Paulo informa mais adiante. Combati o bom combate, completei a carreira. Essa expressão completar a carreira está falando daquela modalidade de corrida, não é, dos jogos na Grécia, em que havia 2 ou 3 corredores e um passava o bastão para o outro. Então,
Cada um deles tinha que percorrer, tinha que fazer o percurso, né? E voltar, e ali ele passava o bastão para o outro. Mas antes disso, ele está completando a sua carreira. Ele está completando o seu percurso. Então, Paulo está dizendo para Timóteo e para todos nós, vamos completar o nosso percurso. Haverá momentos que a gente vai se cansar, haverá momentos que a gente pode até querer desistir, haverá momentos em que nós vamos achar o fardo pesado, a luta grande, mas nós precisamos ir até o final. Tá bom, meus amados? Precisamos ir até o final. Então, este aí é o textuário que é muito importante para nós entendermos como é que devemos fazer a obra do Senhor, ok? E aí nós temos o nosso gráfico esboço para que os irmãos possam acompanhar. Eu sugiro aos irmãos, né, que baixem esse gráfico, possam imprimir também. Tenho visto alguns irmãos fazer esse trabalho e tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção os irmãos utilizarem esses gráficos. Vamos lá, meus queridos. Olha só. Primeiro ponto aí, Jesus envia os 70. Então, fizemos aqui um pequeno slide para mostrar sobre o envio dos 70. Deixa eu só me posicionar aqui para mostrar para os irmãos, tá? Já falamos sobre o texto áureo. Jesus envia os 70. Jesus envia os 70. Então, é dito aí que são poucos os que anunciam. São poucos os que anunciam. A gente pode resumir da seguinte forma, irmãos. É muito trabalho a ser feito, ou seja, a seara é grande, é muita coisa a ser feito, são muitas pessoas a evangelizar, são muitas pessoas ainda esperando ouvir a mensagem do evangelho, porém são poucos os trabalhadores, não é? Ou seja, muita demanda e pouca mão de obra. Poucas pessoas estão dispostas a fazer esse trabalho. Uma coisa importante que o nosso comentarista coloca aqui é que esses homens que falaram do Evangelho, eles falaram o Evangelho, não aquilo que eles queriam falar. Ou seja, eles não levaram a sua própria mensagem, eles levaram a mensagem do Evangelho. Isso aí é muito importante, tá? Porque também não é só você se dispor a pregar, a evangelizar, mas é você levar a mensagem certa, a mensagem correta, ok? Porque tem gente levando aí a mensagem errada, um evangelho torto, um evangelho sem profundidade bíblica, um evangelho com heresias, né, irmãos? Então, precisamos entender que não é só evangelizar, mas precisamos também evangelizar da forma correta, ok? Então, isso é muito importante. No segundo ponto aí, você tem subponto falando enviados para o meio de lobos. E eu coloquei aqui para ficar bem claro, porque é isso que fala o ponto, né? Perseguição aos trabalhadores. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos, tá? Jesus já tinha falado sobre isso. Jesus já tinha alertado que eles seriam perseguidos, que eles sofreriam perseguições. A própria história da igreja mostra que muitos desses homens de Deus pagaram com sua própria vida por professarem a sua fé em Jesus. Então, você sabe que Jesus falou sobre isso, que os verdadeiros discípulos, aqueles que
pregaria o evangelho, que levaria o evangelho, eles seriam rejeitados, eles seriam perseguidos e eles seriam até mortos por causa do evangelho, ok? Então, meus amados, existe inclusive uma lista aí de países que perseguem cristãos. Eu trouxe aqui, você pode depois checar no site Portas Abertas, você vai ver isso daí. Inclusive, essa informação ela é muito importante para que a gente possa mostrar para os irmãos, não é? Nos cultos, chamados cultos missionários, uma forma de você conscientizar a igreja de que aqui nós temos uma liberdade para cultuar a Cristo, mas existem lugares onde as pessoas não têm essa liberdade. Então é importante. Então olha só, eu trouxe aqui para os irmãos alguns dados importantes que você pode achar lá no site Portas Abertas. Então, existe uma lista de países onde a perseguição aos cristãos é grande. Eles classificam como perseguição amena, aí tem aquela perseguição severa e tem aquela perseguição extrema. Então eu vou só dar aqui os 10 primeiros países onde tem perseguição extrema. Em primeiro lugar, você tem a Coreia do Norte. Coreia do Norte, Afeganistão, aí você tem Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e Índia. Esses são os países onde você tem aí um maior número de pessoas que são perseguidas por amor a Cristo. Inclusive são mortas, ok, irmãos? Por causa do seu testemunho pessoal de Jesus. É importante que a gente diga isso, porque, como eu digo, nós temos liberdade para adorar a Deus aqui no nosso país, mas há pessoas aí que não têm essa liberdade, são perseguidos por amor a Cristo, e é importante o trabalho da missão Portas Abertas. Inclusive, no final deste mês vai ser realizado o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. É uma boa oportunidade para você, professor, engajar a sua igreja nisso, mostrar para os irmãos a importância, não é, de você orar, ter essa consciência que aqui nós temos liberdade para adorar a Deus, mas tem pessoas, países aí, onde existem cristãos, irmãos nossos que não podem adorar a Deus, e aí a gente deve ter essa atitude de também orar por eles. Louvado seja Deus. Irmão Marcos, Vande Marcos, paz do Senhor, Deus abençoe. Meu cunhado aí, Kleber Rocha, paz do Senhor. Vamos lá. Queridos, aí no terceiro subponto você tem a obra cresce, sinais e maravilhas. Uma coisa que nos chama a atenção é que, apesar da perseguição que existe ao povo de Deus, à igreja do Senhor espalhada pelo mundo todo, apesar dessa perseguição, nós temos uma consciência clara que o Senhor continua no meio da igreja. E por que ele está no meio da igreja? Porque os sinais seguirão aos que creem. É isso que está escrito. Então, quando se diz, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, os demônios nos sujeitam, não é por nós, porque nós não temos essa capacidade em nós mesmos, mas é porque o Senhor da igreja, o nosso Senhor, o nosso Cristo, ele está vivo no meio da sua igreja e por isso os sinais estão acontecendo, os milagres estão acontecendo porque Cristo está vivo. É esta mensagem que precisa ser pregada. Então, quanto mais o inimigo bate na igreja, quanto mais o inimigo persegue a igreja, quanto mais Satanás investe contra os servos de Deus, até mesmo matando, Deus vai levantando outros, Deus vai fazendo milagres
no meio do seu povo. Isso é muito importante, tá bom? Agora, meus amados, vocês que estão aí, tá? Os irmãos que estão aí, que nós começamos, né, anunciamos de ontem para hoje. Evidentemente, alguns irmãos ainda não se acostumaram com esse horário. Nós estamos testando aí para ver se podemos continuar. Mas assim, eu gostaria de fazer uma enquete, uma perguntinha, para que a gente analise sobre isso. Mirtes, a minha mãe, né? Seara é grande, os que se prontificam a trabalhar são poucos. Cleo Souza, paz do Senhor. Irmão Jomar, missioneiro, né? Na Bolívia, paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha só, meus queridos. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma pequena perguntinha, aquelas perguntas que são um pouco inconveniente, mas precisamos fazer. Você está conseguindo ver aí? Nós estávamos falando sobre isso, sobre o chamado do cristão, não é? Sobre a obra da evangelização. Mas a pergunta que não quer calar é esta: se somos chamados para fora, por que estamos somente entre quatro paredes? Olha só, você sabe que o significado da palavra igreja, eclésia ou eclesia, como alguns querem chamar, significa chamados para fora. Se refere àquelas reuniões gregas que existiam, onde chamava as pessoas das suas residências para se reunir em locais públicos. Assim é a igreja. A igreja é chamada, tirada do mundo, tirada do sistema mundano, ok? Para servir ao Senhor. E não só isso, mas também para ser discípulo do Senhor, para ser disseminador de boas novas. Aquele que vai espalhar as obras, o evangelho do Senhor, a obra do Senhor. Então, se formos chamados para fora, a pergunta: por que nós estamos somente entre as quatro paredes? Eu quero trazer isso aqui para os irmãos, para a gente fazer essa reflexão, irmãos, para ver, para que a gente analise como nós estamos reagindo em relação ao evangelismo propriamente dito. É interessante, um dia eu estava andando numa das nossas ruas aqui no nosso bairro, Cidade Nova, e eu percebi um grupo de pessoas em uma casa, eles estavam cantando hinos, e eu me alegrei, né, de ver os irmãos ali cantando os nossos hinos, os hinos que a gente conhece. Mas logo em seguida eu percebi que eles começaram a cantar um hino em louvor a Maria, a mãe de Jesus. Logo então eu percebi que eles, na verdade, era um grupo de católicos que estavam fazendo um culto, desses cultos que a gente costumava fazer, né, nas residências. E eu fiquei pensando sobre aquilo e refletindo como é que a situação está nos nossos dias atuais, ou seja, os nossos irmãos católicos estão fazendo seus cultos, mas nós não estamos fazendo, ou pelo menos houve um arrefecimento desses cultos ao ar livre. Graças a Deus que aqui a igreja, a Cidade Nova, na pessoa do nosso pastor Jaime Pires, Deus tem usado o seu servo para levantar esta bandeira da evangelização. Temos aí secretarias, né, departamentos voltados para essa parte da evangelização. Mas uma coisa que eu quero refletir com os irmãos, e isso é muito importante, é que a gente não deixe isso a cargo apenas desses departamentos, porque isso depende de todos nós. Cada um de nós podemos fazer
essa parte de evangelização. Aliás, nós devemos fazer isso, ok? Esta pequena charge que eu coloquei aqui com essa perguntinha, ela me faz lembrar também o caso de um jovem da nossa igreja que ele resolve falar com o dirigente, né, da congregação para fazer uma espécie de evangelismo. E a resposta daquele dirigente é interessante porque vai exatamente nos confrontar com essa pergunta aí. Então, ele afirma exatamente isso para o jovem que estava naquela desejo de evangelizar. Então, ele faz uma pergunta para o jovem: olha, quando uma pessoa está doente, é o médico que vai até ela ou é ela, a pessoa doente, que vai ao hospital? Então, a conclusão dele era que quem quisesse é que tinha que ir para a igreja para buscar salvação na igreja. Irmãos, não tem nada mais conflitante com o ide de Jesus, porque ele está dizendo ide. A ordem dele é para ir. Então, esse tipo de comportamento é muito prejudicial, porque a igreja ela precisa sair para fora, como se diz. Ela é chamada para fora. Ela é chamada para evangelizar. Ela é chamada para ir nos lugares. Aliás, a Assembleia de Deus cresceu dessa forma. A Assembleia de Deus é conhecida como aquela igreja que vai nas ruelas, nos becos, nos valados, naqueles lugares que as outras igrejas menos querem ir, mas a Assembleia de Deus vai. É assim que é para ser. É assim que foi desde o início. Mas esse tipo de mentalidade está mudando nesses dias, né? Eu espero em Deus que haja um avivamento que nos leve a buscar cada vez mais, não é isso, irmãos? O evangelismo propriamente dito. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a grande comissão. Olha só, isso aqui é importantíssimo porque não é uma ordem apenas para a pessoa do evangelista, ok? Então, o que é que Jesus diz em Mateus 28, 19 e 20? Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ok? Então, essa é a palavra de Jesus. A gente dividiu aí a grande comissão nesses 3 pontos. Primeiro, no ide, que é a ordem imperativa de Jesus para que a igreja possa ir fazer discípulos, ganhar almas. Então, o ide de Jesus é um imperativo, é para ser feito. Isso independe da figura do evangelista, ok? É para todos nós fazer. Claro que nós vamos estudar no último ponto sobre o papel do evangelista, porque aí já estamos falando de uma pessoa com um dom específico para isso. Porém, aqui é um chamado amplo, é um chamado para toda a igreja. A grande comissão é para toda a igreja, não é apenas para uma pessoa propriamente dita. Então, primeiro aspecto aí é ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, tá bom? Lembre que Jesus é o grande evangelista. Foi ele que veio trazer a mensagem do evangelho, foi ele que veio trazer o evangelho, e ele fez discípulos e ordenou que os seus discípulos também fizessem outros discípulos. Ok? Então, primeiro aspecto da grande comissão é ir.
Então, irmãos, precisa ter, nesse caso aí, a disposição. Aquela disposição de Isaías. Você lembra? Isaías 6. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então, esse deve ser a nossa atitude. Eu estou aqui, Senhor, me envia. Eu quero ir. Isso não quer dizer necessariamente, tá bom, irmãos, aquela chamada missionária para ir em outro país, como o nosso amigo aqui, nosso irmão Jomar, está na Bolívia, né? Miguel, perdão, nosso irmão Miguel, está na Bolívia. Não sei se já voltou, né, irmão Miguel, que ele estava para cá, mas nem todos têm esse chamado para ir para outro país. Mas lembra que a pregação do Evangelho começa em Jerusalém e aí vai se estendendo. Jerusalém é onde nós estamos. Então aqui é onde eu estou, na minha comunidade, na igreja onde eu estou, eu devo fazer isso. Tá bom, irmãos? Então, ide. A outra coisa é ensinai. 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 Isso está falando da internalização do Evangelho. Eu vou internalizar o Evangelho. Quando Jesus diz assim, olha, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, é exatamente esse trabalho que a escola dominical faz. Ela internaliza, ela ajuda a internalizar a mensagem do Evangelho em nós. Ou seja, eu costumo dizer algo que às vezes precisa de tempo para explicar, mas eu vou tentar dizer de maneira bem mais simples. Existe um aspecto da palavra de Deus que transcende, meus irmãos, ao livro escrito. É muito bom nós termos uma porção de Bíblias de estudo, versões, várias versões, é muito importante você ter isso. Mas é muito importante, aliás, é mais importante, é imprescindível que esta mensagem, a mensagem central da Bíblia, que é exatamente Cristo, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, o Evangelho de Jesus, é importantíssimo que esta mensagem esteja internalizada dentro de nós. Que foi algo que Jesus fez com os discípulos. A palavra já está dentro de vocês. Que coisa boa se a palavra de Deus está dentro de nós. Se a palavra de Deus está dentro de nós, nós vamos crescendo na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor. Nós vamos crescendo espiritualmente, porque há uma afinidade grande entre a palavra e nós, de forma que até mesmo se você estiver para cometer um pecado, um erro, a palavra de Deus vai bradar dentro de você. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai fazer essa mudança interior. Então, a grande comissão também está incluído esse trabalho do ensino bíblico. Por isso, professor, é muito importante o trabalho da escola bíblica dominical. Não só isso, mas qualquer expressão do ensino bíblico, que você pode ensinar na sua casa, seus filhos, você pode ensinar na casa de alguém, você pode ensinar em qualquer lugar, você pode ensinar inclusive evangelizando, não é? Então é muito importante a gente entender isso. E depois que você ensina, depois que a pessoa entende, porque lembra que nós estudamos aqui na leitura bíblica em classe, quando Felipe ensinou o evangelho, porque aquele homem eunuco, ele disse, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me ensine? Então ele se prontifica a ensinar, e quando ele ensina, a palavra de Deus entra, internaliza, encontra abrigo no coração daquele homem, imediatamente ele entende, ele aceita,
ele se converte e ele já quer passar para o próximo passo. Ele já quer adiantar para o próximo passo, porque ele já tinha entendido tudo, então ele pergunta, olha, não tem um lago ali, o que me impede de ser batizado? Então ele é batizado. Então esse é o outro aspecto, ou seja, é tornar o converso membro do corpo de Cristo, né? Uma expressão pública. O batismo é isso, uma expressão pública da nossa conversão. Mas olha, eu coloquei aqui, você está acompanhando aí, irmãos, outros aspectos da grande comissão. Então, as obras que nós temos a fazer. Quais são as outras obras que nós temos a fazer? Olha aí. Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, de graça recebeste, de graça dai. São as obras que está incluída também na grande comissão. E aí, a pergunta, onde é que nós temos que fazer isso? Onde nós temos que cumprir a grande comissão? Aí a resposta está na própria palavra de Deus. Vocês devem fazer isso, Jesus falando para os discípulos. Começando em Jerusalém, começando na casa de vocês, na cidade de vocês, no bairro de vocês. Aí você vai se estendendo para a Judéia, ok? E aí depois você vai se estendendo para Samaria, ou seja, nos lugares fora de Jerusalém, nos lugares que estão distantes da sua cidade. E, por fim, Jesus diz, até os confins da terra. Ou seja, a mensagem da grande comissão é uma mensagem que deve abranger, que deve abarcar todo mundo, até os confins da terra. É todo mundo que deve ouvir o Evangelho, embora há pesquisas aí que mostram que ainda há lugares onde o Evangelho não chegou. Ok, irmãos? Então, essa parte da grande comissão aqui é muito importante nós entendermos isso. O nosso comentarista diz que o mundo está dividido em dois grupos. Quando a palavra de Deus diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, haverá os descrentes, aqueles que não creem, mas haverá aqueles que vão crer, tá? Não há aqui uma forma de você fazer acepção de pessoas. Você prega, você evangeliza, até mesmo para aquele que não crê. Porque ele mesmo será responsabilizado pelo fato de ter rejeitado o evangelho do Senhor, mas a mensagem foi pregada, ok? E aí nós temos aqui, no terceiro subponto, como é que está a grande comissão hoje? Como é que está a grande comissão hoje? Então o nosso comentarista ele diz o seguinte, a tarefa da evangelização do mundo está inacabada, ou seja, nós não terminamos, né? Não houve conclusão, até porque quando você olha aí, ele coloca aí, e eu também fiz questão de mostrar para os irmãos nesse pequeno gráfico, cristãos no mundo todo são apenas 33% e as outras são as demais religiões, especialmente o islamismo, que tem crescido bastante. Então, esse 33% aí é os cristãos de maneira geral, incluindo católicos, protestantes, ok, irmãos? Então, apenas 33%. E devemos dar ênfase nessa parte de que outras religiões, como o islamismo, têm crescido também assustadoramente. Agora, um outro dado que é muito preocupante, e aí eu gostaria de colocar isso aqui, porque está na nossa lição, é importante que o professor analise sobre isso, fale sobre isso, porque diz o seguinte, olha, há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como, por exemplo, na Europa, né? Então ele traz aqui alguns dados.
Recentemente, na Alemanha, por exemplo, ele diz que 340 templos ou igrejas foram fechadas. Colocamos uma ilustração de um coração aí derretendo para mostrar que, infelizmente, o evangelho na Europa está esfriando ou já esfriou. Veja que tem um número aí bem grande para você comparar. 1.500 bares, 1.500 igrejas, foram transformadas ou em bares, bibliotecas, restaurantes ou até mesmo mesquitas. Então, ele diz aqui, olha, que a Holanda e a Inglaterra já são países considerados pós-cristãos, que não tem mais o cristianismo como a fé principal. Meus amados, isso aí também é algo muito preocupante, não é? O evangelho sendo esfriado em muitos desses lugares aonde havia grandes evangelistas, grandes homens de Deus, grandes movimentos, hoje estão esfriando, tá bom? Isso, infelizmente, é cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para os irmãos que este tipo de previsão, acredito que não foi uma previsão que Jesus falou como algo que ele desejasse que isso acontecesse. Eu falo isso porque, infelizmente, quando a gente diz assim, olha, isso é cumprimento da palavra de Deus, tem que ser assim. Irmão, não tem que ser assim. Não deve ser assim. A Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar, mas ela está prevendo algo que vai acontecer. Ela não está dizendo que é para acontecer. Então, se o amor, o seu amor, o nosso amor por Deus esfriar, não existe mais nada, não existe sentido de nós estarmos mais aqui, não existe mais sentido de nada. E, infelizmente, nós estamos também vendo que isso está acontecendo, estamos caminhando para um mundo cada vez mais sem Deus. Há lugares em que o cristianismo não é só rejeitado, mas ele é também odiado. A ideia da cristofobia, do ódio a Cristo, da rejeição a Cristo está aumentando cada vez mais. Então, são desafios que nós precisamos estar atento para isso, né? Orar, inclusive, nesse sentido, e fazer a nossa parte. Porque uma coisa que precisa ficar clara aqui, meu amado, é que quando nós damos um mau testemunho, quando nós estamos pregando um evangelho diferente daquilo que Cristo pregou, claro que nós estamos afastando as pessoas de Jesus, ok? Então isso é algo que a gente precisa, sim, irmãos, estar atento, tá bom? Porque de fato isso está acontecendo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que está aqui os nossos irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Dia 29, irmão, nosso irmão Miguel, irmã Maria estão de volta, não é isso? Para a Bolívia, missionário. Elisângela, glória a Deus. Deus abençoe. Vamos lá, queridos, para a gente nos encaminhar aqui para o final. E aí nós entramos no terceiro e último ponto, que é exatamente o dom ministerial de evangelista. O dom ministerial de evangelista. Meus queridos, qual é o conceito dessa palavra evangelista? Então, o nosso comentarista ele fala aqui, mas eu quero citar também esse livro muito interessante do pastor Claudionor de Andrade. Olha só, Os Desafios da Evangelização. Muito interessante o livro do pastor Claudionor. E ele faz aqui uma breve
explicação do que é o evangelista. Então ele diz aqui que a palavra evangelista, essa palavra, e o nosso comentarista também trata a respeito disso, tá? Mas ele diz aqui que é formado por duas palavras gregas, eu, que quer dizer bom, e ágelos, que quer dizer anjo ou mensageiro. Então, traduzido ao pé da letra, evangelista seria uma espécie de anjo do bem. E o nosso comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele diz o seguinte, que se trata de um termo que foi usado na Grécia clássica e designava aquele que era uma espécie de porta-voz, né? Que trazia uma notícia agradável, ou seja, era um mensageiro do bem, mensageiro do bem. Então, o evangelista, para nós entendermos, é o mensageiro do bem, é o anjo do bem, ou seja, aquele que traz a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, que é boas novas, tá? Então é muito interessante isso. O evangelista é aquele que traz a mensagem das boas novas. Esse é o conceito do evangelista. Então, como o nosso comentarista diz, ele se esmera em buscar da parte de Deus mensagens inspiradas. Meus amados, uma coisa aqui que precisa ficar claro nessa questão do conceito e do papel do evangelista, que já é esse próximo ponto aí, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador, ou seja, o pregador, ele é um evangelista. É interessante que esse título de pregador também ele não está na Bíblia, mas ele se aplica tanto ao evangelista, quanto ao apóstolo, quanto ao pastor, porque o pastor também ele prega, não é? Mas hoje se costuma mais falar de pregador. Então, o evangelista é um pregador de boas novas, ou seja, é aquele que leva a mensagem do evangelho, tá bom? É aquele que leva a mensagem do evangelho. Uma coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, eu acredito que nós vamos falar sobre isso, é que se ele leva a mensagem do evangelho, isso não quer dizer necessariamente que essa mensagem tem que ficar restrita às quatro paredes da igreja, que aí nos remete àquilo que nós estávamos falando sobre, não é, o papel da igreja hoje. Isso também reflete na imagem do evangelista, ok? Vamos falar disso daqui a pouco. Então, olha só, o papel do evangelista, finalidade do evangelista, né? Do ministério de evangelista. Então, a gente coloca aqui o papel e a finalidade como uma coisa só, e eu trouxe algumas informações a mais que o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele traz no seu livro que eu achei muito importante. Olha só, missão do evangelista, pregar, proclamar o evangelho de Jesus. Proclamar o evangelho de Jesus, tá? Como fazia aqueles grandes evangelistas que até aqui o nosso comentarista também, a nossa lição traz, John Wesley, né, os irmãos John e Charles Wesley, Charles Finney também. Eu quero, se der tempo, falar de uma história de Charles Finney muito interessante, um grande evangelista do Senhor, tá? David Wilkerson. Senti falta aqui de Billy Graham, considerado o maior dos evangelistas, né? Todos conhecem sobre ele, a vida, inclusive a vida ilibada do Billy Graham, tá? Muito importante. Meus amados, então, missão do evangelista, proclamar o evangelho, tá? Ele vai pregar o evangelho. A mensagem do evangelista é a cruz de Cristo. Então, ele deve falar sobre a cruz de Cristo, tá? Segundo ponto da missão do evangelista é que ele vai fortalecer a igreja. Então, a missão do evangelista também é fortalecer a igreja. Nesse aspecto, o evangelista ele já está
dentro, né, das quatro paredes. Sim, dentro das quatro paredes. Porque aí já é algo mais interno. Então ele está fortalecendo a igreja, ok? Mas a missão do evangelista também é fazer discípulos. E se ele está proclamando o evangelho, então ele está e ele deve ganhar discípulos para o Senhor. O objetivo principal do discipulado é formar autênticos seguidores de Cristo. A partir daí teremos cristãos testemunhas exemplares. Mas se não dermos a importância à formação espiritual dos que recebem a Cristo, encheremos a igreja de crentes vazios e deficientes e rasos na fé, que é o que diz aqui o nosso comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade. Então, é importante o fazer discípulo, o discipulado, ok? Uma outra parte da missão do evangelista é exatamente o defender o evangelho, a defesa da fé do evangelho, que era o que Paulo fazia, ok, irmãos? Porque, como vocês sabem, existe o joio, existe o trigo, existe o falso, existe o verdadeiro, existe aquele que é, existe aquele que não é. Então, tem muitos falsos obreiros que Paulo trata sobre ele, acredito que é em Coríntios, né? Paulo fala sobre eles que dizendo, até comparando com Satanás, porque não é de admirar, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, do mesmo jeito que os falsos obreiros também se transfiguram em obreiros de Deus para enganar. Então isso requer, não é um trabalho muito fácil, mas requer que o evangelista tenha essa mentalidade apologética da palavra de Deus, ou seja, defesa da fé do evangelho, porque existem pessoas pregando o evangelho falso, errado, evangelho recebido de anjos, né? Que eles dizem que receberam de anjos, mas na verdade eles são contra a palavra de Deus, tá bom? Então, essa a missão do evangelista, ok? É importante também, meus amados, a gente entender o preparo do evangelista, tá? Então, se ele vai proclamar o evangelho, se ele fortalece a igreja, se ele faz discípulo, se ele defende o evangelho, então ele precisa ter um preparo bíblico e teológico, ou seja, ele precisa estudar a palavra de Deus, não é? Ele precisa se esmerar no estudo da palavra de Deus para poder transmitir. Então, isso é muito importante, o estudo da palavra de Deus. Ele precisa ter um preparo hermenêutico e homilético, ou seja, a hermenêutica é que trata da interpretação da Bíblia. Então, ele precisa interpretar a Bíblia. Atenção aí os que são teólogos, né, que estudantes de teologia, alguém se lembra ainda da regra principal da hermenêutica, meus irmãos? Vocês se lembram? A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia, ou seja, a Bíblia interpreta a si mesma. Não precisa, quem quer que seja, dar a sua interpretação pessoal, não é, dos textos bíblicos, porque a Bíblia se interpreta a si mesma. Então, o evangelista precisa ter esse preparo hermenêutico da interpretação bíblica, não é? E também o preparo homilético, que é exatamente a questão da retórica, do discurso. Ele precisa saber expor a palavra de Deus. Ele precisa saber transmitir a palavra de Deus. Tá? Então é muito importante, não é isso, irmãos? Eu estou falando aqui de maneira rápida, mas é para que você entenda. Uma coisa que, antes de eu continuar aqui, deixa eu continuar aqui, depois eu falo isso que eu quero dizer para os irmãos. Outro preparo do evangelista muito importante. Ele tem que ter um preparo cultural e linguístico, ou seja, ele precisa entender a cultura daquele local ao qual ele vai pregar, tá bom? Claro que nesse sentido aqui, o evangelista, ele assume sim o papel também de missionário, porque se ele está indo para um outro país, então ele vai ter que entender a cultura daquele país.
não é? Como esses grandes evangelistas, Billy Graham, por exemplo, que eu citei aqui para vocês, Bernard Johnson também, evangelista, digamos assim, assembleiano, né? Pentecostal. Billy Graham era mais batista, tradicional, mas era aquela pessoa que pregava ou pregou em muitos países. Aí o evangelista precisa entender a cultura daquele local, tá bom? A língua daquele local, ok? E ele precisa também ter esse preparo psicológico e sociológico, tá bom? Para poder lidar com as massas, para poder lidar com as pessoas. É importante isso, tá, irmãos? Tanto é que existe aí uma gama de pastores que estudam psicologia, né? Aliás, tem uma matéria chamada psicologia pastoral, que é muito importante. Meus amados, era isso que eu queria falar para os irmãos, que está aqui na parte do preparo do evangelista. Olha só, o nosso pastor, Claudio Honor de Andrade, ele trata disso nesse livro, A Ética do Evangelista. Tá? Quando ele fala da ética do evangelista, ele está falando aqui, inclusive, da associação Billy Graham, que criou essas éticas, tá bom? Para que todos seguissem. E se tem uma coisa, meus amados, que é importante no ministério do evangelista Billy Graham, que o nosso pastor Claudio Honor cita aqui, é que não existe nada que abone, que fale contra a moral desse grande homem de Deus, não é? Infelizmente, a gente sabe de outros evangelistas aí, de outras pessoas que eram usadas por Deus, mas também caíram em falhas morais. E eles fizeram então isso para que nessa associação de Billy Graham, para que todos os que fazem parte deles, dessa associação, pudessem levar isso a cabo mesmo, né? Então, por exemplo, ele fala aí da ética da informação. Então, ele está dizendo aqui uma coisa interessante, né? Quem ganha algumas ovelhas sempre acaba se ufanando de haver conquistado um rebanho. Ou seja, o que é a ética do evangelista que ele quer dizer aí? Não adianta, isso acontece, tá bom, irmãos? A gente tem que ser sincero. Às vezes a pessoa pregou e ganhou uma alma para Jesus, mas ali ele já aumenta, né, o rebanho, como ele diz aqui, né, ganhou uma ovelha, mas aí ele já diz que ganhou um rebanho. Então, ter ética na informação. Às vezes isso não acontece, né? Às vezes as pessoas não dão a informação correta. Então, esse código de ética aqui da associação Billy Graham, ele é muito importante para ser seguido, não é, irmãos? Então, não adianta a gente maquiar os números. Eu já vi isso acontecer algumas vezes aí, as pessoas aumentando o número, né, da obra. Isso é triste, porque passa a ideia que as pessoas querem mostrar uma coisa que não são. Então, o evangelista precisa ser ético nesse ponto, tá? Ética na informação. Ele precisa também ter ética financeira. É importantíssimo isso aqui. Aí, claro que há todo um estudo sobre isso, que ele fala sobre como o evangelista pode ser remunerado, e ele não está dizendo que ele não é remunerado, ele deve ser, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? O trabalhador é digno do seu salário, mas ele precisa ser também ponderado em relação a isto, tá? Porque vocês sabem disso, como ele fala que há muitos que estão fazendo do evangelho apenas uma forma de ganhar dinheiro. Eles não têm compromisso de fato com a palavra de Deus, mas eles querem só ganhar dinheiro em relação a isso, tá bom? Então, inclusive ele dá outras dicas dentro dessa questão da ética financeira, não é? Para o evangelista mesmo, aquele que vive disso, saber cuidar, até mesmo falando aqui de um plano de aposentadoria, não é? Que o evangelista deve estar atento a isso. Outra ética que ele fala aqui é a ética sexual,
ou matrimonial. Isso aqui é muito importante, viu, irmãos? Muitos casos têm acontecido porque não se observa isso. Então, ele fala aqui que, por exemplo, você deve evitar dar aconselhamento a pessoas do sexo oposto, né? Não deve receber mulher alguma no seu hotel, no quarto onde você está, ou até mesmo no local de atendimento, salvo se a esposa estiver junto, tá bom? Então é muito importante isso daqui. Por exemplo, ele fala aqui que o correto seria para o evangelista que vai pregar num lugar distante, sempre ir acompanhado da esposa para evitar qualquer problema, porque isso também tem acontecido. Então é muito interessante essa questão da ética do evangelista e também, por último, ele está falando aqui da ética eclesiástica, ou seja, olha o que ele diz aqui, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Jamais usemos o púlpito a fim de caluniar outros pregadores, denegrir rebanhos, agir com indiscrição acerca de faltas alheias. Se estamos de pé, agradeçamos a Deus por sua infinita misericórdia. Tá? Então, eles falam sobre isso, né? Você ter essa ética, evitar falar dos outros pastores no púlpito, que eu também já vi isso muito acontecer, tá bom? Inclusive, ele fala aqui da questão política, que muitos entram nessa ideia também política no púlpito, e isso é muito triste, porque tudo isso desvia o foco principal do evangelista, que é pregar o evangelho de Jesus, que é pregar a cruz. Infelizmente, esse tipo de coisa está acontecendo no Brasil nos dias atuais, irmãos, tá bom? Gostem ou não, mas a realidade é esta. A gente precisa mudar essa mentalidade que está acontecendo nos dias de hoje. Meus queridos, eu coloquei aqui no nosso grupo, ver se não sei se vocês prestaram atenção nessa charge que nós colocamos aí, né? Aí colocamos aí o evangelista entre o cargo e o chamado, porque infelizmente alguns estão utilizando essa questão do evangelista apenas como uma espécie de degrau para chegar ao, digamos assim, ao posto máximo, que é o pastorado, ok? Não se contenta em ficar como evangelista, ou seja, que se você tem esse chamado para o evangelismo, não tem por que querer galgar um outro posto e deixar de fazer aquilo para o qual você foi chamado. Tá bom? Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Mesmo porque isso aqui está dentro daquela outra questão que eu estava falando lá com vocês sobre o evangelho sair das quatro paredes e ir para fora, tá? Então, se você é um evangelista, pregador do evangelho, ganhador de almas, por que se negar a fazer o trabalho do Senhor? Neste quesito, eu estou falando isso porque já tivemos caso, por exemplo, de convidar um desses pregadores, né, para um evento que ia acontecer, um evento da nossa igreja de adolescentes, e estava previsto que esse pregador ele pregaria dentro da igreja, mas ele também havia uma parte do evento que iria acontecer fora da igreja, ou seja, em uma praça. Mas, para minha surpresa, quando falei com aquele pregador, ele simplesmente disse que não pregava fora da igreja, só pregava dentro da igreja. Não pregava nesses lugares assim. Isso é triste, não é, irmãos? Isso é muito triste. Porque se você é um pregador, e nós já entendemos aqui que um pregador ele é um evangelista nato, porque ele está pregando para as pessoas, não dentro apenas da igreja, naquele ponto lá de fortalecer a igreja, mas proclamando o evangelho fora da igreja. Então,
e penso eu que está havendo uma distorção aí. Por isso que nós colocamos essa charge, aonde a pessoa está lá no pódio, né? Então ele diz assim: um dia eu estava na plateia, mas Deus me exaltou e hoje estou no palco. Eita glória! Ou seja, o púlpito virou palco para a pessoa se apresentar, não é? E não é dessa forma, irmãos. Não é dessa forma. Eu fico muito feliz, eu coloquei essa charge e um texto sobre isso, e teve pessoas lá que responderam positivamente, inclusive um amado irmão dizendo que ele é evangelista, continua evangelista e ama ser evangelista. Ou seja, ele tem certeza do seu chamado, que o chamado é este. Eu sei que a gente pode partir para outros tipos de argumento. Alguém pode dizer assim, mas irmão Enomir, é possível que alguém seja consagrado a pastor depois de evangelista e continue sendo um evangelista? Sim, mas esse era o correto para acontecer. O que eu acho estranho é depois que você é levado a pastor, você esquece o seu ofício de evangelista. Porque acredito eu que você que é chamado, que tem chamado, não pode deixar de fazer a obra principal, que é evangelizar, que é proclamar o evangelho. Talvez seja essa a questão, o problema, de que nós nos acostumamos com esses títulos, e esses títulos nos deixam apenas dentro das quatro paredes e não temos mais aquele ímpeto de evangelizar. Por isso que acontece esses casos, como eu falei para vocês, do dirigente que disse, não, quem está doente é que vai ao hospital. Então, quem quer salvação é que vem à igreja para aceitar Jesus. Coisa que é absurda. Não é isso, irmãos? A parábola dizia, olha, sai pelos valados, sai pelas ruas, convide as pessoas para o banquete. Porque, de fato, o banquete já está pronto. O banquete do evangelho, o banquete da salvação. Mas precisa dessas pessoas para ir e convidar para participar. Tá bom? Então, isso é um ponto importante que nós queremos deixar aqui. Meus amados, nosso tempo já foi. Eu quero agradecer aos irmãos que atenderam aí, né, o nosso convite de participar, porque, como eu disse para os irmãos, a gente queria mudar um pouco esse horário, e até porque há um tempo maior para os irmãos depois assistirem. Eu falo isso em relação principalmente aos nossos gráficos, tá bom, irmãos? Você sabe aí que tem os nossos gráficos, e a nossa ideia aqui é que a gente faça esses estudos analisando os nossos gráficos, né? Que aí você pode pegar esses gráficos, imprimi-los e você pode, com a explicação, o Espírito Santo vai te dar ainda muito mais fundamento e você vai dar aquela aula abençoada para a glória do Senhor Jesus. Olha, o nosso irmão, não tem aqui o nome dele, mas é a Demissão Assunção, né? Paz do Senhor, esses slides o senhor poderia disponibilizar? Com certeza, meu irmão, vamos disponibilizar. Nossa irmã Valdelena Marques, nossa irmã Valdelena, professora, né? Graças a Deus, nossa irmã Valdelena está aí. Deus abençoe a sua vida, irmã Valdelena. Rafael Ferreira, paz do Senhor, Deus abençoe. E o nosso irmão Manuel Pinheiro. Surge mais um canal de bênção na quinta-feira. Parabéns, irmão Enomir. Eu quero pedir que vocês orem por nós, tá bom? Orem pela nossa saúde, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê força e vamos cumprir o nosso chamado, irmãos. O nosso chamado. Seja evangelizar, seja ensinar, tá bom? Vamos cumprir o chamado para o qual Deus nos designou. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus nos dê uma noite abençoada e que possamos continuar nesta obra para a glória e honra
do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.